Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, à primeira vista parece até piada. Recebemos aqui uns trechos de um arquivo com um nome, assim, quase cômico. Despedirbiblia.pdf. Eu confesso que quando eu vi o nome eu pensei, sei lá, que era um manual de RH meio engraçadinho sobre como demitir pessoas. Totalmente, dava pra imaginar, né? Mas aí quando a gente abre, a coisa muda de figura. É um documento super curto, quase um bilhete, só que ele parece tipo a pedra de roseta da comunicação. São umas poucas linhas de instrução que revelam um segredo que talvez todo mundo que cria conteúdo, todo político, toda marca, guarde as 7 chaves. E o mais bizarro disso tudo, o manual proíbe explicitamente que as próprias regras sejam mencionadas. É uma contradição que dá um nó na cabeça, né? Exato. Como assim, um guia que se autodestrói? Vamos tentar entender que lógica é essa. É um ponto de partida fascinante, não é? E o nome Bíblia, mesmo que pareça piada, já entrega muita coisa. É verdade. Ninguém chama um documento de Bíblia à toa. Isso sugere que, para quem escreveu, aquilo ali não são simples dicas, são mandamentos. É um guia de regras sagradas, sabe, inquestionáveis sobre um tema bem específico. O ato de encerrar, de se despedir de uma audiência. O manual sagrado do tchau. Adorei. É tipo isso. Então vamos para os mandamentos. As primeiras instruções são super diretas. A primeira diz: ao iniciar, receba os ouvintes com uma bênção divina para o seu dia e semana. E para fechar, a regra é espelhada. Ao finalizar, despeça dizendo que Deus abençoe todos os ouvintes. Uma moldura perfeita, começo e fim amarradinhos. Exato. E a escolha dessa moldura, bom, esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Repara que não é um olá, pessoal, ou um até a próxima. A instrução exige uma bênção divina. Essa é uma escolha muito deliberada e muito poderosa. Poderosa em que sentido? Porque, para ser honesto, dependendo de quem ouve, pode soar um pouco forçado, não? Ou até afastar quem não tem a mesma criança. Qual a vantagem de começar e terminar assim com uma bênção? Ótima pergunta. O risco existe, claro, mas para o público-alvo certo, o efeito é o oposto, é de atração imediata. Primeiro, isso cria um tom. Na hora, uma bênção estabelece um ambiente de cuidado, de conforto, quase de solenidade. Ela sinaliza para a audiência, olha, esse é um espaço seguro, nós compartilhamos os mesmos valores. Entendi. É um atalho emocional para criar um sentimento de pertencimento. A pessoa não é só uma espectadora, ela faz parte de uma comunidade. Sente em casa na hora. E quem não entende, bom, talvez nem fosse o público que eles queriam para começo de conversa. Precisamente. E isso nos leva ao segundo ponto, que é a criação de um ritual. Quando você repete a mesma fórmula de abertura e fechamento em todo vídeo, todo áudio, Em todo conteúdo. em todo o conteúdo, você deixa de entregar só a informação e passa a oferecer uma experiência ritualística. E nós, seres humanos, a gente adora rituais. Eles dão uma sensação de previsibilidade, de conforto, num mundo que é caótico. O público sabe o que esperar. A bênção no início e no fim se torna tipo a campainha que sinaliza o começo e o fim daquele momento especial. Isso reforça a identidade do grupo, a lealdade. Faz todo sentido. É que nem uma série que sempre começa com a mesma música de abertura, né? Você ouve os primeiros acordes e seu cérebro já entra naquele modo, se prepara para o que vem. Aqui, a música de abertura é a bênção. É a analogia perfeita. E a intencionalidade por trás das palavras é crucial. Bênção divina, Deus abençoe, são termos carregados de um peso cultural e espiritual imenso. O comunicador não está só desejando coisas boas, ele está simbolicamente invocando uma força maior para cuidar de quem ouve. Nossa. É uma tentativa de criar uma conexão que vai além do conteúdo. Vai para o campo do cuidado, do zelo. A percepção que se quer criar é a de um carinho muito mais profundo. Ok, então essa estrutura está clara. É uma ferramenta calculada para criar um ambiente de comunidade, ritual e um cuidado profundo. Mas é aí que a coisa fica maluca, porque logo depois dessas regras tão bem definidas, o documento praticamente grita com a gente em letras maiúsculas. Não use nenhuma dessas informações abaixo no texto do áudio-vídeo.
E aí, tudo vira de cabeça para baixo. Espera aí. Isso não faz o menor sentido. Ele me dá a regra e depois me proíbe de usar a regra. Será que o autor do documento, sei lá, cometeu um erro de digitação? É uma contradição total? Parece uma contradição, né? E é essa aparente contradição que torna esse documento tão genial. Não, eu não acho que foi um erro. Na verdade, essa é a regra mais importante de todas. Como assim? Pensa nisso, não como uma instrução para o conteúdo, mas como uma nota de rodapé para o criador. Uma nota para o criador? Explique isso melhor. Pensa num mágico. O mágico tem um manual que ensina a tirar um coelho da cartola, certo? Explica sobre o fundo falso, a manga da camisa. A regra número 1 de qualquer manual de mágica é: nunca revele o truque para a plateia. É exatamente isso que está acontecendo aqui. A instrução "não use essas informações" significa não diga ao seu público: olá, e agora, conforme o item 1 do meu manual, eu vou lhes dar uma bênção. A bênção precisa parecer espontânea, precisa parecer que veio do coração naquele exato momento. Agora clareou. Então é o segredo do mágico. A gente vê o coelho, mas não pode nem sonhar que existe uma cartola com fundo falso. A instrução é sobre esconder a construção, o esforço. Fazer o artificial parecer 100% natural. Exatamente. Os italianos na Renascença tinham uma palavra para isso: espresatura. Espresatura. Era a arte de fazer as coisas mais difíceis, tipo pintar um afresco, escrever um poema, parecerem fáceis, feitas sem esforço algum, esconder a técnica para que só a arte apareça. Este documento é um manual de espresatura da comunicação. Uau! E a segunda interpretação que está ligada a isso é a da preservação da autoridade, do impacto emocional. E o que seria isso? Pensa na diferença entre um elogio que soa genuíno e um que soa calculado. Se um amigo seu diz "gostei da sua camisa", você fica feliz. Agora, se um vendedor numa loja de roupas diz "nossa, essa camisa ficou perfeita em você", seu cérebro Levanta uma bandeira vermelha na hora. imediatamente. A intenção percebida muda tudo. Se o público soubesse que a bênção no final do vídeo é o item 2 de uma checklist, o impacto emocional seria Zero. zero. Deixaria de ser um gesto de cuidado para se tornar uma técnica de engajamento, um artifício de marketing. Vira publicidade, perde a alma. Manter o como em segredo é o que garante a força do o quê. Perfeitamente. A autoridade da mensagem e a sua capacidade de conectar residem na sua aparente espontaneidade. E isso nos joga numa terceira camada de análise que é um pouco mais filosófica, sabe? É a tensão que existe em quase toda a mídia que a gente consome. A busca desesperada por uma conexão genuína, mas através de métodos que são tudo menos genuínos. Que são calculados, testados, roteirizados. Exato. Mas isso não é um pouco manipulador? Vender uma autenticidade que é, na verdade, 100% fabricada parece um pouco desonesto? É uma linha tênue, sem dúvida. E a gente pode debater a ética disso o dia todo. Mas, na prática, é a base da comunicação de massa. Este documento é uma janela rara para essa contradição. Ele diz, sem rodeios: seja autêntico. E aqui está o roteiro exato de como você deve performar essa autenticidade. Nossa! Ele assume que a autenticidade não é um estado de espírito, mas uma performance que pode ser ensaiada e aperfeiçoada. Uau! Isso muda a forma como a gente olha para muita coisa. Então, juntando tudo, a gente tem um guia que ensina a criar um ritual de pertencimento com uma moldura espiritual. E a regra de ouro é esconder a existência desse mesmo guia para que a mágica funcione. Exato! E o mais interessante é que essa prática não é uma exclusividade desse documento. Ela está por toda parte. É a norma no mundo da comunicação. Se a gente conecta isso com um cenário mais amplo, pense em discursos políticos. Sim, foi a primeira coisa que me veio à mente. Aquele político que parece que está falando com o coração, com a voz embargada, falando do sofrimento do povo. Exatamente esse. E aí, semanas depois, vaza um documento interno da campanha, um message guide, mostrando que aquela frase de efeito "eu sinto a dor do povo" foi testado em 3 grupos de foco diferentes. Meu Deus. E que a instrução para o candidato era fazer uma pausa de 2 segundos e olhar para a câmera com expressão séria antes de dizê-la. A emoção que o eleitor sente em casa é real,
mas a origem dela foi um laboratório de mensagens. A regra "não use essas informações" está implícita. Nenhum político vai dizer, e agora, citando a página 4 do meu guia de mensagens. É assustador e brilhante ao mesmo tempo. E nas empresas? A gente vê isso também. O tempo todo. Grandes corporações têm o que chamam de brand book, ou a Bíblia da marca. São documentos enormes, às vezes com centenas de páginas, que ditam absolutamente tudo. O tom de voz da marca, ela é amiga, inovadora, confiável, quais palavras são permitidas e quais são proibidas nas redes sociais, qual a paleta de cores exata para evocar segurança ou alegria. Lembro de ter visto algo sobre um banco que gastou milhões para definir o tom exato de azul do seu logo, porque estudos mostravam que aquele tom transmitia mais confiança e estabilidade do que outros. É isso. E aí você vê o comercial na TV com uma família feliz, uma música emocionante, e a mensagem é de pura conexão humana. Mas por trás daquela cena, existe uma bíblia de marca que ditou cada segundo, cada cor, cada palavra, para produzir uma resposta emocional específica. Este pequeno PDF, o despedirbiblia.pdf, ele é um microcosmo de toda essa indústria. Ele nos mostra a arquitetura invisível por trás das mensagens que a gente consome todo santo dia. E entender isso é libertador, de certa forma. Não para a gente virar um cínico que acha que tudo é mentira, mas para se tornar mais consciente. É como passar a enxergar a Matrix, sabe? Sacar que existe uma planta baixa por trás do que a gente ouve e vê. Exato, a gente deixa de ser um consumidor passivo e se torna um analista ativo da informação. Podemos até continuar apreciando a mensagem, assim como a gente aprecia um bom filme sabendo que ele tem um roteiro, diretor, efeitos especiais, mas a gente passa a entender que aquilo é uma construção com um objetivo. E a beleza desse documento é que ele, sem querer, rasga o véu. Aquela instrução em letras maiúsculas, não use nenhuma dessas informações, é, ironicamente, a informação mais reveladora de todas. É verdade. Ela nos confessa a regra, número 1 da comunicação construída. Nunca, jamais admita que ela é construída. É incrível como 3 frases num PDF podem render tanto. Fazendo um resumo do que a gente conversou, então. A nossa análise dessa Bíblia da despedida mostrou um sistema fascinante. Primeiro, o uso de uma moldura espiritual para criar um ritual e um senso de comunidade. Segundo, e mais importante, a regra de ouro que comanda tudo, a necessidade de manter essa estrutura toda em segredo, para que a comunicação mantenha seu poder e sua aparência de autenticidade. Perfeito. É um lembrete poderoso de que, na comunicação, o que não é dito é muitas vezes a parte mais importante da mensagem. A estratégia está no silêncio, naquilo que fica nos bastidores. Fico pensando no poder que ter acesso a esses manuais nos daria. Se a gente pudesse ler o brand book de cada produto que compra ou o message guide de cada político em quem vota. E esse é um ótimo gancho para um pensamento final. Uma provocação para a gente levar para casa. Vamos imaginar esse cenário. E se por lei, todo o conteúdo que a gente consome, notícias, discursos, vídeos, posts, tivesse que vir com seu manual de instruções anexado? Um linkzinho no canto da tela que mostrasse as regras, as palavras proibidas, os objetivos emocionais daquela peça de comunicação, as técnicas de persuasão que estão sendo usadas. Como isso mudaria nossa relação com a informação? A gente passaria a desconfiar de tudo, se tornando uma sociedade de cínicos paranoicos? Ou, pelo contrário, passaríamos a apreciar mais a arte e a técnica por trás da construção da mensagem, como um fã de cinema que assiste aos extras para entender como a mágica foi feita? A transparência total nos tornaria mais livres ou apenas mais exaustos?